Fala galera, F11 falando, início do Brasileirão 2025. Brasileirão tão desejado pela gente já há bastante tempo. Chegamos perto algumas vezes, mas agora vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia sobre o que nos espera nesse Brasileirão. Viemos um título gaúcho conquistado, festejado, importantíssimo, né? Tiramos um peso, mas agora vamos conversar sobre o Brasileirão e logo em seguida teremos até Libertadores, Copa do Brasil, mas hoje é Brasileirão 2025. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, nossas expectativas para o Inter brasileiro, em especial para essas primeiras rodadas, como é que a gente acha que deve o time se portar, o grupo, para essas primeiras rodadas do Brasileirão, né? Jogadores apresentados, reforços chegando, se integrando, elenco, né? Trabalho do Roger, renovação do Roger, e a gente então com essa expectativa para esse primeiro jogo, que é logo contra o Flamengo e lá no Maracanã. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, vamos ver como é que a gente pensa, o que a gente acha pro nosso Inter nesse início de Brasileirão. Tá? E deixa o seu like, desde logo aí, clica, deixa o like, né? Venha pra cá, venha fazer parte, se inscreva no canal, nas Good Vibes Coloradas, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra, né? E também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia sobre o nosso amado, estimado Colorado. Vamos lá, vamos conversar, Brasileirão tá começando, vamos lá, tamo junto, solta a vinheta! Pois bem, galera, então é isso aí, Brasileirão 2025, começando hoje, né, neste sábado, 29 de março, né, o Brasileirão tem seu início, e o Inter começa logo contra o Flamengo, né, o favorito, isso é uma unanimidade, o grande favorito ao título, né, contra o Flamengo lá no Maracanã. É a primeira rodada do Brasileiro, esse grande duelo. Bom, e aí nós temos que conversar assim, nossa expectativa para esse jogo e para esse início de campeonato. Para o jogo em si, nós temos que ter a ideia da necessidade da gente realmente já buscar a pontuação. Porque tem que ter aquela ideia no Brasileirão, né? O jogo, para esse jogo de agora, vale os mesmos 3 pontos, aquela história toda em termos de pontuação dos 3 pontos lá adiante, né? Então a gente precisa ter essa ideia sempre presente da importância de pontuar no Campeonato Brasileiro. É claro que tem uma tendência desses clubes maiores, né, com maior potencial, como é o caso do Flamengo e como é o caso do Inter, de ter troca de pontos ao longo do campeonato. Mas é nessa troca de pontos que, se tu quer chegar na frente desses adversários, tu tem que levar vantagem, ter uma tendência, né, contra os outros demais adversários, tu realmente fazer pontuação tanto pontuação total dentro e fora de casa. É assim que se constrói uma boa perspectiva e um endereçamento, né, às primeiras posições e até o título do campeonato, que é o que o Inter deve buscar. Diante do jogo, com certeza o Flamengo é o grande favorito ao Campeonato Brasileiro, ao título do Campeonato Brasileiro e todos os títulos que o Flamengo participa aqui na América do Sul, né? E ele ainda vai participar esse ano com os demais clubes do Super Mundial, né? Primeira edição do Super Mundial da FIFA, organizado, onde reúne grandes clubes do mundo, e o Flamengo vai estar nesse campeonato, o que por um lado, né, para quem não está, favorece, porque isso, claro, vai gerar foco, vai gerar importância para o Flamengo, vai gerar coisa. Então o Flamengo também está nesse campeonato, mas também está na Libertadores, como o Inter, está na Copa do Brasil, como o Inter, né? Então tem essas situações aí que vão encarar. Mas o Flamengo, que é o grande favorito pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, né? O Flamengo, o Felipe Luiz está lá no Flamengo, né? Invicto já há 25 jogos, me parece, e uma invencibilidade com o time titular, né? E também tem uma derrota, né? Ele tem mais títulos do que derrotas, se diz assim, e tem um grande elenco. Deve ir um pouco desfalcado pro jogo de hoje, né? Com o Arrascaeta, certo, que tá fora, né? Tem a dúvida do Gerson, também tem a do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, o ponteiro agudo, grande peça do Flamengo, que também está voltando de lesão, talvez eles estejam no banco os dois, mas ainda assim é um grande elenco, é uma grande força, claro que fica diminuída diante de algumas peças
que vão fazer falta, e o Inter tem que se valer lá mesmo dentro do Maracanã. E o Inter, pelo seu lado, vai forte para esse jogo. O Inter entra forte no campeonato. O Inter vem de uma parada e entra forte. Uma parada, eu digo agora de alguns dias que teve, né? Uma intertemporada entre o final do Gauchão e agora o início do Brasileiro. E pôde regimentar forças, está praticamente com todo mundo à disposição, né? O que eu sei, o mercado, que ainda não foi reintegrado, mas já está trabalhando com bola, deve logo estar à disposição. O Tabata, que já está em final de preparação, deve estar à disposição já para a segunda rodada do Brasileiro, que nós enfrentamos o Cruzeiro em casa. Então, o Inter praticamente com uma força total. E com essa força, deve fazer valer dentro do Maracanã, né? E eu estava com a expectativa, talvez o Fernando fosse poupado, jogasse com o Ronaldo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí não, o Inter acho que vai com o Fernando, vai com o que tem de melhor, até porque tem uma questão, o Inter joga contra o Flamengo hoje, sábado, e só vai jogar contra o Bahia pela Libertadores, lá também fora de casa, em Salvador, na quinta-feira. Então tem um bom intervalo, né? Pra gente focar esses dois jogos que são inícios de competição. Início do Brasileirão, início da Libertadores. Depois a gente vem com o jogo contra o Cruzeiro em casa, aí se a gente quiser trocar algumas peças, depois o Inter sai pro Fortaleza, né? E aí também pode mexer com isso. Mas de resto, o Inter vai ter todo o abril, dentro de Porto Alegre, né? Os jogos que não serão no Beira-Rio, fora esses três que eu citei, Flamengo e Bahia agora na sequência, depois o Fortaleza, fora esses três, todos os demais jogos em abril são em Porto Alegre, né? Um na Arena e o restante no Beira-Rio, com mando de campo do Internacional. Mas não tem os grandes deslocamentos, não tem as grandes... Então o Inter tem esse início, esse mês de abril, se o Inter conseguir sair com pontuações expressivas, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, né? Maio, que é o mês mais tormentoso, né? Nós vamos ter aí uma possibilidade de mexer, de ter um cuidado maior, mas agora, e a largada é importante, que manda recado. O Inter já mandou recado. Se a gente for ver a mídia nacional, a gente percebe que realmente aquele respeito ao Inter, né? Aquela compreensão do grupo que o Inter tem, da trajetória do Inter desde do segundo semestre do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Desse trabalho, desse conjunto. Então tem essa compreensão, né? Mas tudo só vai valer se o Inter mostrar agora no Brasileiro esse trabalho, essa continuidade. E começa realmente com uma sequência de grandes confrontos, né? O Inter pega nessa sequência o Flamengo, pega o Cruzeiro, pega lá o Fortaleza, pega o Palmeiras, tem o Grenal. Isso estamos falando de brasileiro, né? Porque tem o Bahia pela Libertadores, né? Depois tem o Atlético Nacional. Então também tem um conjunto de grandes jogos. Mas o Inter tem um grande elenco. E é isso que eu queria dizer. O Inter, a grande diferença, porque o Inter já teve inícios de campeonato também, né? Com potencialidade, colocado entre favoritos, né? Tal e tudo. E acabou não acontecendo, as coisas não aconteceram, nós sabemos bem disso, essa sequência que a gente vem, que a gente quebrou agora com esse título do Gauchão, né? Mas nesse ano, realmente, a gente tem que ver, e aqui são as good vibes, aqui é o pensamento positivo, vamos enxergar, e é uma realidade. O Inter hoje tem um conjunto, tem grupo. O Inter tem grupo, né? Sai o Wesley, entra um Carboneiro, tem o Vitinho da direita que se afirmou, tem o Tabata para voltar para ali, temos o Bruno Henrique no meio, mas aí temos o Thiago Maia que ficou, né? Tô falando de nomes importantes, né? Aí o Fernando, claro, aí temos o Ronaldo, né? Claro que tem uma diferença grande, mas é um jogador da função colocado ali. Agora temos até o Oscar Romero, que é um jogador que foi camisa 10 do Boca Juniors, jogador rodado, né? Que pela entrevista que deu, coletiva que deu, tem expectativa de se integrar ao grupo, que é um grupo, né? O grupo também faz o jogador, né? E o Oscar Romero, que é um típico camisa 10, que é uma dificuldade de achar, o Inter achou para uma eventualidade no lugar do Alan Patrick, né? Temos Borré, temos Valência na frente, temos aí, sem falar ainda no garoto que eu boto muita fé nele, que é o Ricardo Matias, ali no centroavante, né? Temos na zaga, temos o Vitão, agora trouxemos o Juninho, tanto é que o Vitor Gabriel, guri que surgiu muito bem, acabou se lesionando, vai voltar logo, é guri, né? Logo ele tá de volta, mas trouxemos o Juninho, que é pé esquerdo, jogador que teve no Palmeiras, né? Jogador já tarimbado, jogador experiente, né? Cara de mal, zagueiro com cara de mal, né? Aí joga pela esquerda, o Vitão não precisa deslocar. Bernabé, o próprio Aguirre, né? Que teve uma ascensão, subiu, foi bem, teve o maior número de desarmes foram do Aguirre, né? Às vezes tem uma potencialidade que a gente não enxerga tanto, mas ele é um cumpridor ali no seu papel.
e cada vez melhor. Precisamos ali, precisamos sim, mas nós temos elementos aí. O próprio Diego Rosa, que chegou agora, o guri se mostrou muito nervoso, né, na apresentação, né, teve até uma gafe ali pequena, totalmente compreensível diante do nervosismo e da origem dele ali, do clube que ele teve antes e tal, mas um guri com potencialidade, e o Roger, o Paixão vão saber trabalhar, vão saber extrair dele o melhor, e o grupo também, né? Acho que o Inter está preparado para receber o Diego Rosa, com as suas dificuldades, talvez, ali, né? Na parte mais emocional, né? Para ele poder desenvolver o seu futebol, que já se demonstrou que tem importância, grande valor, inclusive faz a lateral direita, ele mesmo deixou claro isso numa situação de improvisação, mas nós vimos na improvisação, né, com o Bruno Gomes, que deu muito certo. Então, na mão do Roger, tudo pode acontecer, né? Então, temos um elenco, né? Temos o Bernabé, temos o Ramon ali do lado, nosso Bernabé, né? Então, a gente tem um elenco, temos um grupo realmente, uma formação de elenco, o que dá uma sustentação muito maior e uma perspectiva muito maior. O Inter hoje deve ir a campo, né? Acredito eu, na sua formação melhor. Com o retorno do Rocher, que jogou muito bem pela seleção uruguaia, mas sem alguns indicadores, mas acredito que vá para o jogo, tem que ir para o jogo, né? Só jogar pela Uruguaia não vale, né? Tem que jogar aqui pelo Inter, né? Expectativa que joga o Rocher, então Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Fernando, Bruno Henrique, aí o Vitinho, o Alan Patrick, o Wesley retomando naturalmente ali, né? Apesar da boa participação do Carboneiro, o lugar é do Wesley, né? E na frente eu acho que ainda ele vai manter o Valencia. E eu manteria, até pela característica do jogo, né? Eu acho que o Valencia vem numa boa toada, tanto no Inter, como vinha, fez aquele golaço de falta, mas antes ele já tinha feito gols e boas participações, foi para a seleção do Equador, também foi bem lá, fez 2 gols, 3 gols, foi muito bem, né? E então dá continuidade pro Valencia, que tem força, tem arranque, a zaga deles é mais lenta, é uma zaga mais pesada, eles vão vir para cima, vão jogar com um bloco mais alto, e o Valencia também é importante nessa bola da profundidade, na opção do arranque e da chegada na frente. Então eu acho que joga o Valencia por isso, e também acho que para a partida é o melhor, depois o Borré talvez retorne lá contra o Bahia, né? Assim deve ir o Internacional, sob o comando do Roger Machado, lá dentro do Maracanã. Seria lindo nós já pontuarmos, quem sabe a vitória, por que não? O Inter é capaz, sim, temos elenco, temos trabalho, o grupo é maduro, o grupo está ciente do seu compromisso, nós temos uma preparação mental e física muito boa nesse momento, então vamos regimentar esses valores, vamos acreditar. O Flamengo é um grande adversário, mas o Inter também é gigante, e nós vamos lá para mostrar o nosso valor e a nossa força, né? É isso, vamos acreditar, início de Brasileirão, jogo a jogo, vamos subindo, vamos crescendo, vamos acreditando, vamos ganhar o jogo de hoje pra gente pensar aí sim no próximo, tá bom? Tamo junto, sempre acreditando, Dário Colorado, good vibes, a vitória!